Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. E chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar a divulgação do vídeo. Bom, galera, nessa primeira parte do nosso vídeo, eu vou trazer alguns dados super interessantes levantados pelos companheiros do Jornal Extra. E olha, a gente quando pega uma equipe que vai à segunda divisão, não estamos falando aqui que o Vasco vai para a segunda divisão, mas os números que eu estou trazendo aqui justificam e muito a posição de tabela que o Vasco está. Eu quero discutir com vocês o campo e bola. Vamos isolar agora a parte administrativa, política, ambiente, estrutura. O foco aqui dessa análise é única e exclusivamente dentro do campo. A gente sabe que fatores externos atrapalham e estouram dentro do campo. Mas aqui a gente vai trazer uma análise de números que tem acontecido no Vasco nesse campeonato dentro de campo. Primeiro, o Vasco é o segundo time que menos finaliza em gol, ou seja, é o segundo time que menos cria oportunidades claras de gol. O Vasco tem uma enorme dificuldade de criar jogadas e ainda assim tem um dos artilheiros do campeonato, Germancano, com 13 gols, a mesma quantidade de gols do Gabigol e do Pedro. Há 4 gols ali dos artilheiros do campeonato, Claudinho e Thiago Galhardo, e logo em seguida vem ali o Diego Souza. Então, a gente percebe o quê? Que o Germancano tem uma finalização ótima, inclusive ele tem a mesma taxa de conversão do Claudinho e do Marinho, que são um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então você vê que o Vasco cria muito pouco, esse muito pouco que ele cria, ele acaba tendo uma conversão boa com o Germancano. Por outro lado, o Germancano é o único jogador no atual elenco do Vasco que finaliza bem. Vou até abrir um parêntese aqui. Por que eu, muitas das vezes, defendo a titularidade do Iago Pikachu jogando de ponta? Porque o Thales não sabe fazer gol, o Catatal tem dificuldade de fazer gol, o Peck não sabe fazer gol, o Benítez é mais de articulação, mas é um jogador que dificilmente faz gol. O Felipe Bastos, para vocês terem uma ideia, é um jogador que tecnicamente a gente sabe que está muito abaixo, mas é o vice-artilheiro do time do Vasco junto com o Ribamar. Por quê? Uma das características boas ainda no futebol do Felipe Bastos é a finalização. Ele fez gol de falta, mas fez gol de bola rolando. Teve um gol de cabeça contra o Santos, teve um golaço no chute de fora da área contra o Sport, teve um outro gol agora que eu não me recordo qual foi. Mas o Felipe Bastos tem essa característica de pisar na área, de chutar e chutar bem, e agregar um pouco ao time na bola parada. Então você tira aí o Felipe Bastos e o Ribamar, os dois já saíram do elenco. Qual é o vice-artilheiro do Vasco hoje dentro do plantel? Salvo engano é o Thales Magno com 3 gols no campeonato. É muito pouco. A gente depende demais do Germancano. E agora quer ver outro dado? O Vasco é o 5º pior time do campeonato com posse de bola. Então é complicado. O Vasco joga muito de forma reativa e joga também muito longe do gol do time adversário. Quer ver uma estatística? O Vasco é o 3º time que mais dribla no campeonato. Só o Grêmio e o Flamengo têm mais dribles do que o Vasco nessa competição. Aí a gente explica, Thales Magno. Os pontas do Vasco jogam muito isolado, abertão na lateral do campo, sem aproximação do lateral do meio para poder trocar passes e ir chegando no gol do adversário com toque de bola. É sempre aquela bola esticada pro ponta. E aí, quantas vezes nesse campeonato vocês viram o Thales, o Peck, o Catatal, o Pikachu, seja quem for, que joga pelos flancos, o cara pegar a bola, ter 2, 3 cercando, aí ele tem que driblar 1, 2, aí volta a jogar lá para trás, porque não tem como progredir. Ou dribla uma vez, 2 e perde a bola. O Thales Magno é um dos jogadores que mais dribla nesse campeonato. Isso explica muito a situação do Vasco. É um time que abusa dos dribles porque não consegue fazer conexões, não consegue aproximar os seus jogadores para fazerem tabelas e chegarem ao gol adversário. Quer ver um outro dado? Só o Atlético Paranaense teve menos pênaltis marcados a seu favor nesse campeonato.
O Vasco dificilmente toca a bola dentro da área adversária, dribla dentro da área adversária. É sempre bola esticada, enfiada de bola ou lançamento longo para os pontas correr, ou até para o Germancano, aquele gol que ele faz lá contra o São Paulo, uma roubada de bola, o Gustavo Torres mete no Cano, o Cano arranca e faz o gol no Thiago Volpi. É sempre assim que surgem os gols do Vasco. Um exemplo de que não necessariamente jogar de forma reativa é questão de que o clube não vai criar. O Ceará é o time que tem a sexta pior posse de bola do campeonato, mas é também o sexto time que mais cria oportunidades de gol no campeonato. O grande problema desse time do Vasco que eu vejo é o meio-campo. A gente está arriscado ser rebaixado, tendo um dos artilheiros do campeonato, um dos jogadores mais eficientes. A gente em 2013, por exemplo, foi rebaixado por não ter goleiro. Quantos gols a gente tomou em falhas absurdas dos nossos goleiros? Em 2008, o Vasco tinha o terceiro melhor ataque do campeonato. Do meio para frente, o time tinha Alex Teixeira, Leandro Amaral, Edmundo, Madison. Durante boa parte do campeonato, o Moraes. Tinha o Matheus Volante, que estava surgindo muito bem. Wagner Diniz apoiando nas laterais. Era um time que atacava muito, fazia gol pra caramba. Mas para ganhar um jogo era 4-3, 3-2. Tomava gol demais. A zaga do Vasco, Jorge Luiz, Eduardo Luiz, Fábio Braz, aquelas barangas todas, arrebentaram o time do Vasco em 2008. E esse ano, caso o Vasco caia para a segunda divisão, torcer e pedir a Deus para que não, o Vasco será rebaixado pela sua ineficiência de criar jogadas. Que é um outro dado, o Vasco é o pior time do campeonato em aproveitamento de cruzamentos, bolas levantadas na área. O Vasco, em média, acerta apenas 3 cruzamentos por partida. É o pior do campeonato brasileiro. Então esses dados levantados pelo Extra explicam e muito o atual momento do Vasco. Bom, galera, e para finalizar, vou trazer para vocês agora algumas falas importantes do nosso maior ídolo do clube, Roberto Dinamite. Ontem ele foi no CT do Almirante antes do embarque da equipe para São Paulo para enfrentar o Corinthians, e ele fez questão de acompanhar o treino, almoçar com os jogadores, bater um papo com alguns jogadores do elenco e também ter uma conversa com o Vanderlei Luxemburgo. Os companheiros do Joga 10 entrevistaram Roberto Dinamite. Inclusive, ele revelou um bate-papo que ele teve com o Germancano. Confere aí o que o Roberto Dinamite disse para o nosso centroavante. Temos que unir forças. Falei para o Cano que ele é um atacante do caralho. Muito bom mesmo. Também contei a ele que já fiquei 3, 4 jogos sem marcar um gol. E que isso faz parte, mas que são em jogos de grande responsabilidade que o craque faz a diferença. Bom, outra fala importante também do Roberto Dinamite foi a respeito da questão do trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Confere aí qual é a opinião do Roberto Dinamite sobre o trabalho do Luxa. Conversei com o Vanderlei no almoço. Estou certo de que vai mandar o time para cima do Corinthians. E é isso mesmo. A melhor defesa é o ataque. Só que tem uma questão. Benítez e Thales Magno precisam estar concentrados em seus pontos fortes, nas suas características. Não adianta deixar os caras com a responsabilidade de marcar. Ajudar sim, mas não a responsabilidade, porque desse jeito eles vão ficar mais distantes da área, e aí a bola não chega no Germancano. Gosto do trabalho dele, é um treinador muito experiente, mas se as coisas não estiverem funcionando em campo, os jogadores precisam conversar entre eles, mas também com o técnico. Olha, isso aqui não tá dando certo, temos que mudar isso. E o Vanderlei, como um técnico experiente, precisa sentir isso e ouvir os caras. Na minha época, quando a gente via que as coisas não estavam acontecendo, a gente ia no treinador, afirmou Dinamite, que acredita que diante do Corinthians em São Paulo, o Vasco precisará fazer uso do emocional para equilibrar a partida. Se o time dos caras tem mais opções de jogadores e não der para fazer frente na técnica, o Vasco vai precisar igualar na vontade. Nem sempre quem está melhor vence, mas tem de ter autoestima. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Vamos torcer para o Vascão dar a volta por cima e conseguir essa vitória amanhã. Lembrando que hoje, às 9 horas da noite, tem Fortaleza e Bahia. E aí, vamos depender muito do resultado desse jogo também para saber o futuro do Vasco no campeonato. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o seu like. Se não gostou do vídeo, pode deixar o dislike também. Se inscreve aí no canal, vai. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento diga em volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!